Então, essa conversa com Nicodemos me faz fazer algumas perguntas para você. Primeira, e eu quero que você anote aí, a Adriana provavelmente foi agarrada lá embaixo pela nossa netinha que liga quase toda noite e não deve ter me ouvido pedindo a aguinha, o copo gelado. Mas, graças a Deus, tem uma água natural maravilhosa aqui. O que Jesus chamava de novo nascimento, você sabe? Será que você sabe, segundo a religião, a doutrinação da sua denominação? Ou você realmente sabe o que é nascer de novo? Nicodemos disse, olha, a lógica me trouxe até aqui. A minha e a daqueles que eu represento. Sabemos. Só pode ser. É lógico que é. Confirma. E Jesus respondeu a ele, em verdade te digo, Nicodemos, não é só tu, não, é se qualquer pessoa não nascer de novo, não é apenas uma coisa dita a ti, mas a qualquer um. Eu digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele tinha dito antes, nós vemos os sinais que tu fazes. Sabemos porque estamos vendo os sinais, as evidências. E Jesus diz, ver isto, até os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão saltando para celebrar. No entanto, a verdadeira manifestação, a verdadeira expressão, o verdadeiro advento do que está no meio de vocês é infinitamente maior do que milagres, sinais e prodígios. Mas ninguém consegue discernir isso pela lógica. Ninguém consegue experimentar isso pela teologia como sistema lógico. Isso não é consentimento com uma conclusão sistematizada. Não faz parte de nenhuma natureza de sabemos. Sabemos do intelecto, sabemos da carne, sabemos da intuição, sabemos da academia, sabemos dos nossos esforços, nos vieram essas compreensões, e Jesus disse, olha, não é isso. O que eu quero dizer é que se alguém não nascer de novo, não dá nem para começar a conversar, não vai ver a realidade, não vai ver a presença do reino de Deus, não vai entender. Pode ir para a faculdade de teologia, pode fazer mestrado, doutorado, pode tudo. Mas se você, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, pastor, pastora, líder de grupos, não nascer de novo, e qualquer um, como Jesus disse, se alguém, qualquer alguém, qualquer ninguém, não nascer de novo, não poderá ver. O reino de Deus a gente enxerga. E só enxerga o reino de Deus aquele que nasceu de novo. Aí enxerga a presença de Deus. Aí entende o Evangelho. Aí não crê apenas por causa de empolgações, estímulos, por causa de evidências, por causa de magias, ou de sobrenaturalidades, ou de paranormalidades, ou de hipnotismos extraordinários. Não! Esse indivíduo
nasceu. E quem não nascer outra vez não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento tem muitos apelidos no Novo Testamento. Novo nascimento é equivalente a ser salvo. Novo nascimento é equivalente à conversão, à regeneração. Novo nascimento é equivalente a batismo com e no Espírito Santo, conforme Paulo diz em 1 aos Coríntios, no final do capítulo 13, entrando no capítulo 14, quando ele afirma que todos nós fomos e somos batizados num só Espírito, num só corpo. Todos nós que cremos em Jesus fomos batizados, inseridos numa nova dimensão de percepção de quem são os meus irmãos, de qual é a minha missão, o meu sentido para viver, a minha alegria, a minha paternidade, a minha filiação, a minha irmandade nos céus e na terra, a minha irmandade entre os vivos e os mortos, a minha irmandade em relação à nuvem de testemunhas que está ainda aqui e a nuvem de testemunhas que já passou daqui. Eu faço parte, como diz o escritor de Hebreus, desse outro reino. Ele diz, nós chegamos pela fé em Jesus, entramos já no monte de Sião da eternidade, chegamos a Jerusalém celestial, tomamos posse do reino dos primogênitos. Nós ouvimos o esplendor da glória. Nós, porque ele sabia o que era. Paulo diz o que era novo nascimento para ele. Paulo diz que foi como o romper de uma barragem que resistia o rio da vida, e um dia a barragem quebrou, arrebentou. E ele foi inundado pelo dilúvio do amor de Deus. Outra imagem que ele usa é a força de Cristo fazendo-o nascer de novo, como um nascido fora de tempo, arrancado por fórceps, pela mão de Deus. Ele associa o novo nascimento à criação de um novo mundo em nós. De trevas explodiu luz. Quando Deus trouxe a revelação do rosto dele, que ninguém viu nem verá, que habita a luz inacessível. Quando ele revelou a sua face no rosto de Cristo, em Cristo, na vida de Jesus, o Cristo, para me ensinar a ser gente, para eu nascer de novo. São muitas as imagens que dizem o que é nascer de novo. É uma metamorfose. É passar por esse processo de acrisolamento transformador e metamorfósico. É colocado na crisálida. Frequentemente sofre agonias, dores, como acontece dentro da crisálida. Dor e agonia, angústia. É uma experiência traumática, como Paulo diz, foi trauma para mim, é trauma. Me puxou pelo trauma, pela dor.
E a palavra, e a expressão, e o termo, e a definição de crisálida é algo que vem da dor mesmo, porque vem do crisol, onde você bota o ouro para ser purificado no fogo, no processo de acrisolamento, que é onde vem a crisálida, que é a dor transformadora, de onde a metamorfose produz um novo nascimento, um novo ser, uma nova criatura, como Paulo diz. E, literalmente, muitas traduções colocam nova criação, é um regênesis da mente, da alma. Aí você quer saber como é que na prática isso acontece, mas é o que Jesus diz que tem que acontecer entre os versos 3 e os versos 7. Nicodemos chega com a questão operacional no verso 4. Como? Como é? Ele é pragmático. Ele é um teólogo de resultados, de propósitos. Ele tem que saber como é que funciona a engrenagem. Ele precisa sistematizar isso como doutrina. Porque a maioria das pessoas, mesmo quando se converte, no mínimo continua a precisar das doutrinas fabricadas pelas mãos dos homens, nas sistematizações dos ídolos doutrinários. Como? Como pode suceder isso? Aí ele vai mais toscamente a outra coisa, ele sai de causa e efeito em relação a Deus e milagres, a teologia moral de causa e efeito, e agora ele apela querendo saber qual é o processo e chega a perguntar: pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? Aí, meu Deus, não é salvação, é reencarnação, não é livramento do karma, é comprovação kármica. Não, é horrível. Seria um horror se fosse assim. Não é algo para depois, é algo que Jesus está dizendo que acontece agora. Não é outra vida, é uma nova vida já. Já, agora, hoje. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje. E Jesus vai conduzindo Nicodemos pela mão e vai respondendo: olha, deixa eu te dizer, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, não pode entrar. Não pode entrar. Ele antes dizia: nós sabemos, o que equivale a nós vemos que tu és. Quase sempre esse saber no Novo Testamento vem e é equivalente à palavra ver no grego. Quem vê sabe, quem sabe vê. Na maioria das vezes é assim. Nós sabemos ou nós vemos por causa disso. Aí Jesus diz: não, tem que ver o reino de Deus. Não é aqui, é ali, vem do céu, é graça. Não vai ver. Aí ele quer entrar no processo. Como? Aí Jesus responde a ele, dizendo: olha, você está falando em voltar ao ventre materno e daí sair? O reino de Deus não tem como portal uma vagina. O portal do reino de Deus é outro. Quem nascer da carne, nascer do organismo, nascer do útero, nascer do esperma e do óvulo, o que nasce da carne é o organismo, é carne. Você já é um ente orgânico. Você já é um ente da carne, conversando comigo, com intelecto, com inteligência, com todos os poderes da carne, com as lógicas
da carne. Mas quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos. Ele pluralizou a questão, a dúvida, e Jesus respondeu de maneira plural. Importa a todos vocês, a você e a todos os que você representa. É imprescindível que vocês nasçam de novo. Jesus chamava a esse processo de novo nascimento, mas ele vai respondendo a Nicodemos em segundo lugar. Veja o que ele diz: meu amorzinho, trouxe a minha caneca aqui, provavelmente enquanto eu estava totalmente absorto. Ai. A segunda coisa que Jesus ensinou a Nicodemos é quem opera o novo nascimento. Nicodemos perguntou como pode suceder isso. Jesus disse, olha, no nível em que tu trabalhas e operas, isso não acontece. Só assim, nascendo da mãe, do pai, indo, sofrendo, se atropelando todinho até o fim. Mas não é o que eu estou falando. Eu não estou falando de como. Você antes tem que saber quem opera. Quem opera o novo nascimento? É o que Jesus chama para a conversa. Ele não apresenta um arrazoado, cheio de lógicas. Ao contrário, ele diz, é algo que transcende. Transcende o próprio homem. Não é algo que a gente produz. A gente pode aprender a respirar, e a yoga e outros exercícios fazem muito bem. A gente pode aprender a desenvolver melhor a memória, o pensamento, a quietude, pela meditação. A gente pode desenvolver um escopo mais estendido de percepções. Tudo isso através do treino, da prática, mas isso não produz essa nova criação. Esse ser que nasce, que vai de lagarta a borboleta e voa. É esse choque. Antes se arrastava, quando não queimava, assustava. Agora voa e poleniza o mundo com o evangelho da graça de Deus. É alguém que opera. É um milagre. A gente pode até se oferecer. E eu, quando ganho consciência disso, como você está ganhando agora, eu tenho que me oferecer. Eu tenho que dizer, ó Deus, eu te invoco. Eu te invoco. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor nascerá de novo. Nascerá de novo. O resto é uma questão de semântica. Nascerá de novo. Como é que isso acontece? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento, ele fala de novo nascimento, depois de Nicodemos ter perguntado como, uma mecânica, o sistema, um modus operandi. Ele abandona o modus operandi. Ele diz, não fica admirado. Não fique. Porque não tem lógica que abranja o trabalho do espírito do meu Pai no coração humano, do meu espírito, do espírito de Cristo no coração das pessoas.
Ninguém sabe aonde ele está operando, trabalhando, falando. Ninguém. E é como o vento que sopra onde quer. Hoje nós temos aparelhos de natureza meteorológica com capacidade de medir tudo, de sismos ao vento, fazer previsões de chuvas, percebermos as correntes de água e de vento circulando no planeta. Hoje a gente sabe tudo isso com aparelhos. Mas assim, aí eu olho nu, se não estiver já muito óbvio, a maioria de nós não sabe nada. A gente sente o vento passar como uma biruta. Sente, mas não sabe. Não sabe que doida pode dar nele ou se vai ser um redemoinho, a gente não sabe. Onde ele vai bater e voltar, com que ele vai se chocar. É um fenômeno para além do meu olhar imediato. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Nicodemos, ninguém tem essa fórmula. Ela não habita nenhuma caneca milagrosa. Não. Ela é fenômeno de Deus. Você tem que saber e se entregar, e se oferecer, e não resistir. Ao contrário, dê razão a Deus. E quando você menos perceber, algo estará em processo transformador. É como um nascer aonde a gente faz amor com Deus no Evangelho, fica grávido pela semente da palavra de Cristo, do Evangelho, e Cristo vai crescendo em nós à medida em que nós vamos acolhendo o Evangelho, até surgir a maturidade da consciência de Cristo em mim, e ele é formado em mim. E eu viajei do novo nascimento a um cidadão consciente que possui a mente de Cristo. E vou andando a cada dia na direção de ficar conforme ele é. Esse é o meu chamado e esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu não posso resistir, mas eu posso dizer, estou aqui, e invocar, e eu posso não atrapalhar. Eu posso não lutar contra a voz de Deus que eu estou ouvindo agora. E as muitas vezes em que ele falar comigo, eu preciso dar razão a Deus para que ele cresça e se forme em mim. E eu viajo do novo nascimento a esse pequeno Cristo que vai andar pela terra, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é tocado, ele é levado, ele aprende, como João diz, ele recebe uma unção que vem do alto, do santo. Ele vai sendo educado na palavra da verdade à medida em que ele diz amém com a vida. A palavra do Evangelho que vai engravidando, crescendo e maturando a vida dele. A terceira coisa que eu quero que você guarde, e guarde de todo o coração, é que no Novo Testamento, arrependimento é transformação sobrenatural. Na realidade, é no novo nascimento. Ou, aliás, no novo nascimento, arrependimento, no novo nascimento, desculpa, estava certo, aqui eu que estava lendo errado. Novo nascimento é arrependimento e transformação sobrenatural. Novo nascimento, repita comigo. Novo nascimento é arrependimento e transformação sobrenatural. Como diz o verso 5,
em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A alusão à água, e eu não estou aqui para criar metáforas, ensaiar pseudo-profundidades, criar milhões de alegorias, inventar interpretações novas que ninguém nunca teve. Não! Eu só quero dizer para Nicodemos me assistindo hoje aqui, quem quer que sejam os Nicodemos, o que Jesus estava querendo que aquele Nicodemos original entendesse. Se você entender a mesma coisa, você vai nascer de novo. O que Jesus está dizendo, olha, lembra de João Batista, daquele chamado à água, ao batismo com água. Ao batismo com água. Tem gente que quer interpretar dizendo que essa água é a água da placenta, que primeiro a gente tem que nascer, o nascimento natural, para depois sofrer e receber o nascimento sobrenatural, que seria o batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus não estava dando uma aula de biologia. Ele estava ensinando a nascer de novo. Isso aqui, essa conversa deve ter sido cheia de risos, de Jesus olhando e dizendo com aquele carinho bondoso, não, meu filhinho, não. Novo nascimento. Lembra de João Batista? Do chamado dele ao arrependimento, à transformação, e que ele tinha vindo para aplanar os caminhos do Senhor, para fazer com que os monturos virassem lugares planos, para transformar veredas tortuosas em caminhos retos, que ele veio para tirar os pedregulhos e fazer a jornada e o chão fácil, que ele veio nivelar os vales e aterrar os outeiros. Ele confessava que o trabalho dele era esse, e a única coisa que ele fazia era chamar as pessoas ao arrependimento. O novo nascimento começa com arrependimento. Arrependimento é como a palavra você está cansada de saber. É mudança de mente. Metanoia. É mudança de cabeça. É transformação da mente. Não é uma coisa emocional, grito, choro, desespero, angústia. Novo nascimento começa com consciência, com as dores na crisálida da consciência, do arrependimento, do reconhecimento, da vontade de ser perdoado, da decisão de perdoar. Novo nascimento vem dessas transformações que só acontecem nos ambientes do íntimo, do pensamento, da emoção, da sensação, do pensamento, da decisão perversa, batizada em nome do direito e da justiça e da honradez, que supostamente nos dá direito a odiar, a vivermos o pior de nós, a tratarmos da pior maneira possível. O arrependimento quebra tudo isso, quebra teu orgulho, tua arrogância, tua soberba, quebra o teu culto ao hedonismo, quebra a tua filosofia arrogante, destrona as tuas teologias, reduz os teus deuses ao pó. E aí você tem uma chance de nascer de novo, de começar tudo outra vez. Como aquele homem morrendo ao lado de Jesus na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É novo nascimento. Vai haver mudança. E se o homem não tivesse morrido naquele dia e vivesse mais 30 anos, ele viveria mais 30 anos em Cristo, como Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar em Cristo é isso.
Tanto faz de que lado da estrada, da vereda, da dimensão eu estou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que, existindo, crê em mim, não morrerá eternamente. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, passará da morte para a vida. Eu sou. E aí começa. O novo nascimento começa quando a ressurreição de Jesus acontece em mim. Eu começo a ser mudado pela incorruptibilidade. Uma nova semente, um novo sêmen é semeado no útero do meu coração e Deus vai sendo formado em mim, como Pedro diz, pela palavra dessa regeneração, pela semente santa, pelo sêmen santo, que engravidou Maria do Cristo Jesus. É o Cristo Jesus me engravidando pelo Espírito Santo, da consciência de Deus que agora vai crescer em mim. Porque Emanuel é Deus comigo, e é Deus em mim, e é Deus conosco. Aí eu começo no arrependimento. Como eu disse no início, tem aquele arrependimento da dor das subtezas, que é o início de todas as angústias metamorfósicas, ou das consciências transformadoras, ou das culpas sublimes, das dores bem-aventuradas, dos pecados que estão nos remetendo para o colo de Deus. E depois vem os arrependimentos diários, que frequentemente vão se transformando em alegrias de percepção sobre mim mesmo. Eu vou me conhecendo e eu vou me renascendo, eu vou admitindo, eu vou enxergando, e aí, aonde os meus olhos enxergam, o reino de Deus cresce em mim. Aonde o meu discernimento penetra, o reino de Deus penetra em mim e eu penetro no reino. Eu vejo e entro. Eu vejo e entro. Eu vejo e entro. Nesse estado da soberania de Deus. Tem gente que pensa que isso é arquitetura de palavras, blá, blá, blá. Não, eu não estou aqui para isso. Quem quiser experimentar pela fé, experimente. Eu, por exemplo, estou aqui falando sem pensar em nada. Eu só estou pensando naquilo que acontece em mim e que eu vejo acontecendo em muita gente. Eu estou descrevendo, eu não estou pensando, por isso para mim é tão fácil. E aí ele diz que tem que ser do processo de arrependimento que provoca essa mutação sobrenatural. É da água e é do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus. Esse trabalho contínuo, desse entalhe, que acontece de maneira cada vez mais explícita, quando eu me exponho ao cisel da palavra. Como eu estou aqui tentando esculpir Deus na face de Cristo, pela palavra, para todo mundo enxergar. E eu sei que o Espírito Santo está mexendo, está metendo a mão em lugares e em dimensões que você, Nicodemos, nunca viu, nunca percebeu. São deuses da sua idolatria, são lógicas pueris das suas teologias. Entende de uma vez para sempre, meu querido Nicodemos, que tinha perguntado como pode um homem nascer de novo, pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus diz a esse homem no verso 10, meu filho, acudiu Jesus, é um socorro. É um socorro. É praticamente uma hora em que você vê Jesus botando a mão nesse homem com todo amor, pegando nesse religioso fariseu sincero, cheio de dogmas, pegando nele e dizendo, querido, Jesus lhe acudiu, lhe socorreu, era um embaraço.
para um homem daquela estatura não ter entendido e nem passado ainda pela simplicidade transformadora desse processo. Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Aqui, na Judéia da nossa religiosidade, tem muitos mestres de todos os grupos cristãos. São Nicodemos de todo tipo de denominação. São pessoas respeitáveis, mas que não passaram ainda da lógicazinha da religião e a teologia do meu aquário. Não sabem que quando Deus chega, a gente não sabe mais nada. A gente só vai de entrega em entrega sendo conduzido. Foi isso que Jesus prometeu. Convém-vos que eu vá, porque quando eu for, virá o Espírito Santo, que vai trazer tudo que é meu, da parte do meu Pai, para plantar e fazer crescer em vocês. Vocês vão ser outras pessoas. Vão ser outras pessoas. Tem a dimensão praticamente que começa com o racional, com o exame histórico, depois que abre a dimensão para a viagem interior, psicológica, pela condução do Espírito de Cristo no meu ser profundo e que faz eclodir pela consciência e pelo Espírito a nova criação, o regênesis de cada um de nós. E por último, talvez por último, o novo nascimento resulta em fé crescente e pacificada. Não é por último ainda não. É o que está aqui entre os versos 11 e 15, quando Jesus diz em verdade, agora deixou de ser vos digo. E quando ele botou a mão em Nicodemos e acudiu Nicodemos, ele trouxe tudo. Ele sabia que a basófia, que a fanfarrice teológica, que a vaidade representativa, que o puritanismo, que o farisaísmo, que tudo aquilo no que ele se escudava era nada, era tolice, ele estava se sentindo pequeno. Como esse Cafuri, que tinha falado barbaridades homofóbicas sobre o senador Fabiano Contarato, meu amigo do coração, com quem eu tenho sempre falado, hoje à tarde, hoje de manhã, se ouviu da fala do Fabiano Contarato, e na dor e no choro dele, porque logo depois, ele ainda lá dentro, eu falei com ele e ele estava derramado de quebrantamento. Novo nascimento resulta em fé transcendente e pacificada. E Jesus começa dizendo, olha, agora eu estou falando contigo. O mestre em Israel acabou, vamos ter uma relação de gente. E deixa eu falar contigo. Não é com o representante, é contigo. E deixa no íntimo eu te dizer que nós, Deus majéstico, Deus plural na sua manifestação e diversidade, te digo que nós, meu Pai, o meu Espírito, eu aqui, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Eu só falo do que eu sei, do que eu vi, do que eu provo, do que eu conheço. É assim da parte de Deus. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho, nem meu, nem de João Batista,
nem de todos os que da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Se tratando de coisas terrenas, porque até agora a gente só falou de coisas da terra, de arrependimento, de mudança, de transformação. Para quê? Para viver uma outra vida, para ser uma outra criatura, para ter um regênesis, um outro começo. São coisas terrenas ainda. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como me crereis se eu começar a falar das coisas celestiais? Como? Das coisas daqui, vocês não entendem do que tem que ser vivido aqui, vocês não compreendem? Vocês vão compreender o que mais? A gente primeiro compreende coisas terrenas. E aí a gente recebe acesso aos verdadeiros e crescentes tesouros. Primeiro a gente é fiel do pouco, para depois a gente ser colocado sobre o muito. Primeiro a gente tem que ser fiel nas nossas coisas, como disse Jesus, para que os tesouros de outros vos sejam confiados. Essa é a lógica do reino de Deus, do novo nascimento, que resulta em fé transcendente e pacificada. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está aqui e está no céu, que está e nunca deixou de ser. Como hoje, todavia, eu digo, mas ainda não, para a percepção de todos. Ninguém subiu ao céu, ninguém, nenhum de vós, nenhum teólogo foi escrever lá de cima. Ninguém. Nem Enoque. Ele escreveu uma visão. Ninguém subiu, ninguém foi lá, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que continua no céu. E do modo como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, para que todos aqueles feridos pelas serpentes com o veneno da morte, em olhando para essa serpente de bronze levantada numa haste, num madeiro, no meio da congregação, para que, semelhantemente àquilo, todo aquele que olhar para o Filho do Homem, que é essa serpente de bronze, que não tendo pecado, levou o pecado de todos nós, porque aprove a Deus que nele convergisse todas as coisas. E ele levou sobre si a angústia, as dores, o pecado, a transgressão, a infelicidade, a angústia suicida, o medo de morrer, a depressão, o pânico de todos nós. Para que todo aquele que creia e tome posse, nasça de novo, recomece, receba pela fé os benefícios da cruz, quando o Filho do Homem for levantado. Quem crê vai receber a absorção do veneno que será tirado, disso tudo que nos põe no caminho da lagarta, da agonia, do estrebuchamento existencial, e que nunca nos deixa livres para voarmos na soberania do amor de Deus. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do madeiro, como aquela serpente foi levantada por Moisés no deserto, e quem olhava para ela deixava de morrer. Assim como quem olha, crê e sabe que ele já absorveu sobre si a minha morte, o meu velho homem, o meu velho Adão, como Paulo diz em Romanos 6, foi crucificado em Cristo Jesus. Agora eu nasço de novo, não do primeiro Adão, não da carne. Agora eu nasço de novo de Cristo, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho,
para me tornar um ser profunda e indizivelmente pacificado. Já foi levado. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito da vida, da liberdade, em Cristo Jesus, me livrou do espírito da condenação, da culpa, da morte, que era de antes. Mas agora houve um novo nascimento. E aí, em quinto lugar, anote, porque, meu Deus, eu não tenho mais jeito. O novo nascimento é escolha pelo amor de Deus em nós, é escolha. Isso começa com essa explicação para o objetivo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não é essa vida que vai do berço à sepultura, que a minha tiazinha amada, em cuja testa e rosto e mãos eu beijei a minha vida inteira, hoje foi transformada em pó na cremação. Pó. Mas não é ela que é o pó. O pó era o corpo dela. Ela voou. Ela entrou na vida eterna, cuja qualidade, cuja elegância de vida eterna ela manifestava naturalmente, no modo crístico, como ela tratava todo mundo. Por quê, hein? Por que novo nascimento é escolha pelo amor de Deus em nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para criar uma vida de tormentos, mas para que o mundo fosse salvo, para que pessoas do mundo tivessem a chance de se tornarem novas criaturas habitadas pela vida eterna. Foi por isso. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porque depois de ouvir toda essa apresentação, se o cara chegar e disser, eu não quero isso não, então, meu filho, o que a gente pode fazer por você? Você já escolheu, já está julgado. Como também tem aqueles que ouvem e creem, e não são julgados. Porque creram na proposta. A proposta é só amor, graça, verdade, sinceridade. Qualquer pessoa em sã consciência quer. Se for apresentada a verdade de Cristo, de Jesus, não da religião. Então, quando o cara fica cara a cara com isso como você está ficando hoje, você não tem mais saída, meu irmão. Sinto lhe informar, minha querida. Já era. Já ouviu. E foi tão claro que não tem como dizer, não entendi nada. Você não vai suportar. É escolha. Eu digo eu quero, ou eu digo eu não quero. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Por quê? Porque ele diz que não quer a vida, que é vida. Logo, ele quer o que é a não-vida. E a não-vida é morte. Só a vida no amor. O ódio só carrega a morte. A indiferença só carrega a morte. A falta de empatia só carrega a morte. A falta de misericórdia só carrega a morte. Então você não quer nada do que é bom? Você já escolheu que você é filho da morte. Não é Deus quem está te julgando, é você que está escolhendo o tempo todo.
porquanto você não crê no nome, e no nome não é um nome, Jesus, não. O nome é a autoridade, é o ensino. Você não crê nessa palavra e não a põe em prática, então não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a quem Deus enviou para dar testemunho dessas coisas celestiais. E Jesus disse, você não quer crer nelas? Quem não crê, já está julgado. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que coisa horrorosa. Porque as suas obras eram mais. Eles não queriam se aproximar da luz, porque eles não queriam desistir da perversidade. Meu Deus, pois todo aquele que pratica o mal, o ódio, aborrece a luz, tem ódio da luz. Eu vejo isso desde que eu criei em Jesus, como experiência minha. Antes eu via na vida do meu pai, como quase todo mundo que gostava dele, depois que ele se converteu e ficou melhor ainda, passou a aborrecê-lo no início. Parecia que a presença deles revelava o pior delas. E é assim mesmo. Como na minha vida, sempre foi assim também. Tem gente que me odeia, me odeia, me odeia, me odeia, inexplicavelmente. Se você perguntar, eles não conseguirão dizer. Só dizem que não gostam. Aí arranjam desculpa, não gosto do cabelo, não gosto da barba. Sei lá, não gosto da voz, não gosto do jeito como ele fala. Não gosto daquela coisa assim tão certa, de confiança. Me faz mal. Quero não. Mas o novo nascimento continua a ser escolha pelo amor de Deus em nós. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens, ficando cara a cara com ela, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Nas trevas, o cara se sente menos desconfortável. A luz só faz bem para quem quer praticar os frutos da luz. Mas quando você vive e pratica o mal, a existência, a vida, o passar, o estar, o ser banhado pela luz é uma coisa insuportável. O cara não tem outra alternativa, ele acaba vazando de agonia. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de coisa séria, do que eu ensinei para vocês hoje aqui. E aí, concluindo, Jesus diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas, questionadas na sua consciência e suas próprias obras, pelo Espírito Santo e por ele mesmo, não venha nenhuma arguição. Quem pratica a verdade aproxima-se naturalmente da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas e vividas e praticadas na luz e no amor e na transparência de Deus. Isso é nascer de novo, isso é viver um novo nascimento, isso é provar a graça de Deus. Mas é claro que eu tinha muito mais coisa a dizer, mas eu já estou falando há quase 2 horas. Jesus, que não tenha sido pelo meu muito falar que eu tenha sido compreendido, mas sim que o Espírito Santo tenha produzido aquilo que carne e sangue não podem gerar, mas que só pode ser gerado pelo sêmen do Evangelho, pela semente de Deus, pela semente santa e regeneradora que o Espírito Santo plante no coração de cada um de nós. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.